Olá, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje eu trago um vídeo com conteúdo diferente, né? Que eu nunca trouxe. Não sei se vão gostar, mas assim, como já entreguei no título do vídeo, né? Literatura em outras mídias, outros suportes, né? É claro que a literatura, você encontra a literatura primordial, vamos colocar assim, literatura oral, né? Então, a história era contada, passada de geração em geração, alguém registrou estas histórias, né? E aí você tem um registro escrito de uma literatura de cultura oral que pode ser anônima, né? É uma literatura do povo, tipo As Mil e Uma Noites, né? Não tem um autor, né? É uma compilação de histórias contadas pelo povo árabe. E é claro que você tem também a literatura saindo do livro. Também é o contrário, né? Você tem a obra literária e ela sai do livro. E, por exemplo, ela, no caso da dramaturgia, ela é um texto escrito, depois ela vai para o palco, no teatro, né? Uma peça de teatro baseada num texto literário. E também nas outras formas de dramaturgia, como, por exemplo, o cinema, a novela, a série. Então, por exemplo, você tem romances do Jorge Amado, né, que foram transpostos para a televisão, viraram novelas. Você tem, por exemplo, recentemente aí o Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith, virou uma série, mas anteriormente ele também já, nos anos 90, ele também foi adaptado para um filme, né, uma obra cinematográfica. É claro que tem centenas, milhares de exemplos, são apenas alguns que eu me recordei agora no momento. Tem leituras em rádio, né? Antigamente fazia leitura de poesia ou mesmo crônicas e contos no rádio. Tem um livro que chama Quadrante, que é de leitura de crônicas, né? No rádio. Por exemplo, também você tem. Vamos lá, vamos logo ao que interessa, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos de literatura em outras mídias. Então, por exemplo, você tem aqui o livro do Roberto Piva, né? É o terceiro volume da obra reunida dele, que é o Estranhos Sinais de Saturno, publicado pela editora Globo. E você tem aqui o Galáxias, do Haroldo de Campos, publicado pela editora 34. Ambos têm encartado no livro, tem um CD. A edição é bem bonita, né? Ó, aqui do Roberto Piva. Você tem um orelhão, né? De fotos do Piva jovem. E aqui na contracapa, orelhão e mais Piva. Então aqui no final você tem encartado um CD, né? Olha, um CD. É claro que é uma mídia física que muito pouca gente hoje utiliza, né? Mas você pode encontrar esse áudio provavelmente nos streamings, né? No YouTube, essas leituras do Piva, com a voz do próprio Piva, né? Você nesse CD que chama Nama Curacibus Tutela Mercuri, Roberto Piva. Tem efeitos sonoros durante a leitura do Roberto Piva dos poemas, né? Então aqui, por exemplo, cantos xamânicos, né? Aos grandes transparentes, homenagem ao Marquês de Sade, o jazz é um Exu africano, poema Vertigem, Terra Elétrica, etc. São 17 leituras, tempo total de 24 minutos o CD. Está nessa edição aqui do Roberto Piva, Estranhos Sinais de Saturno. Como é o volume 3, provavelmente deve ter CD encartado nos outros volumes também da obra reunida do Piva, né? Essa edição aqui,
Eu não sei de quando é. É uma edição de 2008, tá? Olha aqui. E aí no do Galáxias, do Haroldo de Campos, clássico do Haroldo de Campos, né? Que é um poema gigantesco, né? Tem, tem um poema aqui que foi musicado pelo Caetano Veloso, né? Circulador de Fulô, que é esse aqui, ó. Circulador de Fulô, ao Deus, ao demo dará, que Deus te guie, porque eu não posso guiar. É viva quem já me deu, circulador de Fulô, e ainda quem falta me dá. Então tá aqui. E aí você tem aqui, nesse longo poema, tem aqui um manuscrito, né, do Galáxias, e ao final aqui, essa edição da editora 34, e ao final do livro, uma edição de 2013, tá? Orelhão também, né? E aqui você tem um CD com a leitura não só do Haroldo de Campos, tá? Então tem leituras do Haroldo de Campos, acompanhado por Alberto Marcicano, com cítara. Tem a produção do Arnaldo Antunes. Foi gravado e mixado entre 24 de fevereiro e 24 de março de 1992. Portanto, Haroldo de Campos estava vivo, né? Então tem a leitura dele. Legal, né? Com acompanhamento de cítara. Galáxias, do Haroldo de Campos. E aí, falando em Haroldo de Campos, fala do irmão dele, né? Os Irmãos Campos, da poesia concreta, também cantada por Caetano Veloso, né? Em Sampa, né? A dura poesia concreta de tuas esquinas, né? Poesia é risco, do Augusto de Campos. Tem aqui o Augusto, Augustão ainda vivo, viu? Inativa. E aqui tem ele jovem, na época do começo do movimento concretista, ali nos anos 50, né? Com Décio Pignatário, Ferreira Goulart participou também do grupo. Depois abandonou por uma poesia mais social engajada, né? Engajamento político. Esse CD aqui é do Sesc, ó. É, CD do selo Sesc. Então você encontra aí no Sesc, né? Tem o Augusto de Campos com acompanhamento musical do Cid Campos, que é filho do Augusto de Campos. Tá aqui, ó. Bem bonita a edição, ó. Prateado, brilhante. E vem um encarte aqui do CD, um encarte gigantesco. Aliás, dois encartes, né? Esse encarte aqui, com todos os poemas. Aqui, todos os poemas. Deixa de ser um livreto, né? Olha aqui. Poesia concreta, né? Quis mudar tudo, mudei tudo. Agora, pós tudo, estudo, mudo. Muito legal, hein? Muito legal a poesia concreta do Augusto. Ó. Tem um poema aqui. E vem outro encarte menor falando sobre a obra, né? Sobre o CD. Lixo, e aqui pequenininho escrito luxo, 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 luxo. Esse poema em ovais aqui, né? Trabalho bem bacana. Aí do Augusto a gente passa para o citado Arnaldo Antunes. Então, o primeiro disco do Arnaldo Antunes, carreira solo, inclusive ele saiu dos Titãs, era rock e tal, né? Porque ele queria fazer uma música mais experimental e também focado na poesia dele, né? Então ele lançou esse nome, que é um disco bem estranho, assim, não é uma antimúsica muitas vezes, né? Antimúsica. Nome do Arnaldo Antunes.
Então tá aqui. Tem algumas músicas que se tornaram conhecidas, por exemplo, Cultura, né? Que grupos de música infantil, creio que Palavra Cantada gravou. Tem uma outra que é Alta Noite, que a Marisa Monte gravou também. Mas tem 23 canções, entre aspas, anti-música, né? São sons, vamos colocar assim, né? Efeitos sonoros, alguns têm alguma harmonia musical, e o enfoque é mesmo na poesia do Arnaldo, na estranheza e tal. Então tem esse nome. Como é que chama o nome disso? E aí tem aqui a trilha sonora do filme, inspirado no poema Morte e Vida Severina nossa, que é o nome do poeta, João Cabral de Melo Neto. Do João Cabral de Melo Neto. Então essa aqui é a trilha sonora do filme. Não tem canções do Chico Buarque, que ele fez, né? Canção de um Lavrador, né? Do Funeral também, né? Funeral de um Lavrador. Então aqui, ó, é a trilha sonora do Morte e Vida Severina. Aí tem um texto super pequenininho, aqui no disco deveria ser bem maior, dá para ler. Aqui tem que ser com lupa. Não consigo ver nem de quando que é. E é um CD bem simples, não tem nem encarte. Bem legal. Morte e Vida Severina. Aí tem mais dois CDs aqui inusitados, que são os próprios autores narrando os seus os trechos ou os contos, né? Por exemplo, tem aqui o José J. Veiga, o escritor por ele mesmo. É do Instituto Moreira Salles. Ó, o José J. Veiga. Então, ele é dali do o que a gente pode chamar ali no representante brasileiro do realismo mágico. Então, é meio surreal assim, as histórias dele. E, e aqui ele lê os textos dele. O que ele lê aqui? O CD bem bonitinho, ó. É claro que você pode encontrar nos streamings aí, né? Talvez, né? Não sei. Nunca procurei, porque eu tenho CD. Então, José J. Veiga lê obras de sua autoria. Ele lê Diálogo da Relativa Grandeza, do livro Máquina Extraviada, de 1967. Eu tenho esse livro. Ele lê o próprio conto A Máquina Extraviada, trecho do romance A Hora dos Ruminantes, que eu já li, 1966. Fragmentos da novela Os Pecados da Tribo, de 66 também. Roupa no Coradouro, conto do livro Os Cavalinhos de Platiplanto. Eu li esse livro, eu tenho esse livro, em 1959. Então, que é legal você fazer? Claro, você pode só ouvir, mas se você tiver o livro ou o texto em mãos, no computador, ou seja, onde for, você pode ouvir a voz do autor lendo o seu próprio texto para você, e você acompanha. Olha que incrível. Então aqui está o José J. Veiga, nessa coleção do Instituto Moreira Salles. Quando eu encontrei esse CD, eu também encontrei esse aqui da Tatiana Belink. Ela é mais conhecida como tradutora, né? Dessa coleção, o escritor por ele mesmo, do Instituto Moreira Salles. Aí está aqui a Tatiana Belink. Ela é tradutora e autora de livros infantis, né? Então aqui ela lê dois textos, dois livros infantis da autoria dela, de autoria dela. Ela lê Tatu na Casca, de 1991, e A Operação do Tio Onofre, de 1985. Então ela lê esses dois textos. E agora nós vamos ao que me incentivou a fazer, que me motivou, vamos dizer, né? Que me motivou a fazer esse vídeo, que foi um presente de um amigo, o Armando Ligori Júnior, né? Que ele quis se desfazer de seus LPs, né? E ele sabe que eu coleciono, então generosamente, ele me deu mais de 100 LPs, e dentre esses LPs, claro, todos eles de música, né? Tem 4 LPs de poesia. Então ele me deu aqui, veio junto, né? Esse aqui eu estou procurando faz muito tempo.
que é o Drummond, lendo os poemas dele na rádio, né? Aí fizeram esse LP. E do lado B, não sei qual que é o lado A, qual que é o lado B, tem o Vinícius. Então, um lado é o Vinícius e o outro lado é o Drummond. No Drummond, de quando que é esse disco? Esse disco aqui, vamos tirar o discão, ó, o bolachão aqui. Ah, da Philips, tá vendo? Esse disco aqui é de 1981, tá? Então tem as leituras do Drummond, e o Drummond está lendo aqui Infância, No Meio do Caminho, o poema mais famoso dele, Confidência de Itabirano, Quadrilha, Os Ombros Suportam o Mundo, Mãos Dadas, Mundo Grande, José, Procura da Poesia, Morte do Leiteiro, Consolo na Praia, Fazenda, Caso do Vestido, O Enterrado Vivo, Para Sempre e Boitempo. Olha que incrível. E no lado aqui do Vinícius de Moraes, tá aqui o Vinícius, né? Poetinha e diplomata. Ele lê Rosário, 4 sonetos de meditação, soneto de despedida, poema de Natal, poética 1 e 2, soneto do amor total, balada da moça do Miramar, poema dos olhos da amada e o haver. Eu esqueci de dizer, mas alguns poemas têm acompanhamento musical. Então, aqui no caso do Drummond, o mundo é sobre o tema do espetáculo Prossegue, de Elvius Vilela. E o Consolo na Praia tem também do Elvius Vilela, Cantiguinha, o tema. Fazenda tem Retiro, também do Elvius Vilela. E no Vinícius de Moraes, o soneto de separação tem acompanhamento do Tom Jobim, voz e piano, do Luiz Roberto no violão e Jorginho na flauta no soneto de despedida, e do Toquinho no violão no poema de Natal, além do Jorginho novamente na flauta no poema dos Olhos da Amada, e o haver tem participação do Edu Lobo. Tá aqui, ó. Drummond e Vinícius de Moraes. Um LP, tá, gente? Aí tem aqui a leitura do ator Paulo Altran. Olha só que incrível. Né? Olha o Paulo Altran, saudoso Paulo Altran. Aqui, Estúdio Eldorado. Tem um dele que ele lê só Fernando Pessoa, mas eu não encontrei esse disco ainda, CD, disco. Deve ter nos streams, né? E aqui é um disco do Estúdio Eldorado. De que ano é esse disco? EMI Odeon. Aqui o discão, né, bolacha? Olha só o selo do disco, que legal. Ó, tem anos 20 essa música. Bom, o disco eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar de quando é o disco. Mas tem aqui o ano da leitura, né, que o Paulo Altran fez na rádio. Ele fez essas leituras entre 1965 e 1966 para o programa 5 Minutos com Paulo Altran. 5 minutos, hein? Então aqui tem Rubem Braga, crônica Aula de Inglês. Do Vinícius de Moraes tem O Desespero da Piedade. Do Drummond tem Resíduo. Do Vinícius também Receita de Mulher. E do Fernando Sabino a crônica O Homem Nu. Aí do lado B tem novamente Fernando Sabino, entrevista de televisão. Vinícius de Moraes, é uma crônica, né? Vinícius de Moraes, o poema Mensagem à Poesia. Do Fernando Pessoa, heterônimo Álvaro de Campos, tem Esta Velha Angústia. Do Drummond, Poema de Sete Faces e Também Já Fui Brasileiro. E do Álvares de Azevedo, Se Eu Morresse Amanhã. Do Fernando Pessoa, Cruz na Porta da Tabacaria.
e um trecho da peça do Otelo, né, de Shakespeare, com tradução de Honestaldo Penaforte, monólogo de Otelo ao Doge de Veneza. Então tá aqui, ó, um LP do Paulo Altran, lendo textos literários. Eu tô caindo, né, gente? Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui. Agora parece que melhorou, né? Vamos lá pra gente concluir. Aí tem O Menino Poeta. Esse disco é incrível, meu Deus. Com participação da Irene Ravache. Aqui tem um coral infantil, né? Então tem música, tem acompanhamento musical. Aí tem poemas de Drummond, Vinícius, Mário Quintana, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Ascenso Ferreira, Cassiano Ricardo, Jorge de Lima, Estela Leonardos e Henriqueta Lisboa, com músicas de Antônio Madureira. Henriqueta Lisboa, que inspirou aqui o título, né? O Menino Poeta, por conta do livro dela, O Menino Poeta, que eu já mostrei, inclusive, aqui no canal. Né? Então aqui nesse disco aqui, ele é gatefold, que fala, né? Que ele abre assim, né? Ó. E aí você tem as letras, né? Que são os poemas, né? Também é da Eldorado. Tem aquele selo bonito da moça, né? Tem aqui o selo, né? Também não sei de que ano que é o disco. Não sei de que ano é. Então aqui tem, nossa, esse disco é muito bonito. Olha aqui, ó, o verso aqui, né? Então tem aquela canção da Garoa, do Mário Quintana, faz parte da minha infância essa canção. Né? Em cima do meu telhado, pirulim, lulim, lulim, um anjo todo molhado soluça no seu flautim. O relógio vai bater, as molas rangem sem fim, um retrato na parede fica olhando para mim. Chove sem saber por quê, tudo foi sempre assim, parece que vou sofrer pirulim, lulim, lulim. Nossa, é bonito demais esse disco. Então tá aqui, ó. Tem no streaming, tá, gente? Tem no streaming, você pode ouvir no streaming. Tem os poemas aqui musicados dessa galera que eu falei. E o disco é de 85, 1985. Eu tinha 7 anos, eu estava na primeira série. E aqui um disco, Poets in New York. Ó, que lindo. Então tá aqui, ó. São poemas do Federico Garcia Lorca, que tá aqui, né? Só que cantados ou recitados por outros poetas também, né? Mais contemporâneos, né? É da Epic, é o selo da Epic aqui, ó. Selo da Epic. Esse disco aqui é do ano de 1986. Então o que que tem aqui? Tem um encarte, né? Olha o encarte, que legal. Aqui tem os músicos, poetas, né? É grande, hein? Aqui a cidade, né? Nova York. Então, os poemas. E aqui os poetas que eu já vou falar quem são. E músicos, né? Ó, reconheceu um aí? Dois? Então, os brasileiros aqui. Aí tem o Leonardo Cohen, o Chico Buarque, Donovan, Luiz Lach, Raimundo Fagner, Victor Manuel, Manfred Maurenbrecher, Pepe de Lucia e Paco de Lucia, guitarrista incrível, né? Se não me engano, espanhol. Ângelo Branduardi, deve ser italiano. David Broza, Georges Mustak, Patskis, Andion e Mix Theodorax. Muito incrível essa edição aqui. Caramba. E com esse Poets in New York, encerro aqui meu vídeo. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado pelas dicas, né? Um grande abraço
e até a próxima.